Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa quinta-feira, onde temos semifinal da Supercopa da Espanha, que acontece na Arábia Saudita. O Real Madrid enfrenta o Mallorca na segunda semifinal. Temos ainda hoje, estou gravando esse vídeo na quarta-feira, temos ainda hoje à tarde o jogo do Barcelona com o Bilbao para definição do finalista, o primeiro finalista. Temos também na Arábia Saudita o Al Nassr jogando com Al Akdoud. Acredito que a pronúncia seja próximo disso, tá? Vocês me desculpem se não for. E temos também alguns jogos complementares interessantes. Tem o Rangers na Escócia jogando contra o Dundee. E temos FA Cup, já numa fase, terceira fase se eu não me engano, com o Fulham entrando em campo, o Everton entrando em campo, o Sheffield também. Vamos comentar sobre esses jogos. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado. Nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa quinta-feira, dia 9 de janeiro. Começamos o nosso planejamento com Al Nassr e Al Akdoud. De novo, não sei se a pronúncia é por aí, mas eu acredito que seja, tá? Vamos falar sobre o time do Cristiano Ronaldo, que nesse momento ocupa aqui a quarta colocação do campeonato. Acho muito difícil, sendo bem sincero, que o Al Nassr consiga o título da Arábia Saudita. Nesse momento, o Al Ittihad já passou o Hilal. Temos briga, então, pela primeira colocação, finalmente, né? O Hilal sendo, nesse momento, desbancado. Eu acho que o grande foco do Al Nassr é nas Copas, né? Principalmente na Liga dos Campeões da Ásia, onde tem ido bem. Tomara que consiga chegar mais longe para que a gente possa ver o Cristiano Ronaldo em ação nessas fases finais da Liga dos Campeões da Ásia. Bom, vamos só conferir uma coisa. O último jogo do Al Nassr, oficial, foi no dia 6 de dezembro. Então vamos completar aqui 32 dias, né? Praticamente um mês e um dia, um mês de folga do Al Nassr. E eu não tenho certeza se o Al Nassr já vai colocar o Cristiano Ronaldo, por exemplo, em campo, se já vai estar disponível, tá? Temos aqui formação desse jogo? Não temos ainda. Então, o para casa que eu deixo para você é verifica se o Cristiano vai jogar, né? Faz muita diferença. O Cristiano Ronaldo hoje tem levado, e já faz um tempo, né? O Al Nassr nas costas, mas tem levado a sério demais essa questão de chegar aos 1000 gols, né? O 1000º gol. Então vale muito a pena, se o Cristiano Ronaldo estiver em campo, ficar de olho no Al Nassr. Não é um time que tem jogado tão bem assim. Se a gente colocar o Al Nassr dentro de casa, olha só, o Al Nassr venceu 3 partidas de 7, mas pega um adversário que venceu apenas 2 de 6, um adversário que sofreu gol em todos os jogos, sofreu mais gols do que marcou. Tudo indica que o Al Nassr tem condição de vencer, mas a grande atração desse jogo, novamente, é Cristiano Ronaldo. Então, se ele estiver em campo, gostaria de vir aqui para trabalhar esse back favorito ao time do Al Nassr, mesmo que o Al Nassr não esteja assim tão focado na Saudi Pro League, né, na Liga da Arábia Saudita. Agora, Cristiano Ronaldo não confirmado, já vou passar esse jogo e deixar ele para trás, tá? Voltando aqui nas estatísticas, é um time que venceu 71% dos primeiros tempos contra 33% do adversário, não perdeu nenhum, marcou 7 gols e sofreu apenas 1. O número de gols marcados é parecido, mas o Al Nassr tem uma defesa mais sólida. No segundo tempo fica um pouco mais parelho, né? Então, se você trabalha como um trader, o back favorito no primeiro tempo pode encaixar principalmente nessa questão do Cristiano Ronaldo em campo. Se você é um punter, bom, a tendência é que o Al Nassr vença esse jogo, sim, é verdade, mas seria muito interessante tentar trabalhar com uma cotação um pouco mais elevada. Aqui vai ser um pouco mais difícil, né? A não ser que o Al Akdoud consiga fazer um jogo defensivo muito bom. Então você pode tentar buscar as extremidades ou as situações exóticas, né? As extremidades seriam vitórias no Al Nassr no HT próximo do final do primeiro tempo, obviamente. Vitória do Al Nassr no final do jogo, ali depois dos 70 minutos, jogo empatado ainda. Ou situações exóticas, como handicaps asiáticos, né? Para o Al Nassr vencer por mais de 2 gols de diferença. O menos 2,25 poderia ser interessante. Ou uma goleada do Al Nassr, ou até mesmo, se você trabalha mercados especiais, finalização e gols do Papai Cris, tá? Esses são os cenários que eu vejo de interesse. O resto, em relação a falando de interesse, a palavra interesse é importante nesse jogo. Eu não vejo o Al Nassr assim tão focado mais depois dessa disparada de Al Ittihad e Al Hilal, mas jogo é jogado, né? Próximo jogo, Real Madrid e Mallorca. Se você não deu like no vídeo nesse momento, por favor, deixa o like, ajuda bastante, né? Estou retornando das minhas mini-férias com a produção de conteúdo. O BDM não parou nas minhas férias, estou produzindo mais conteúdos para vocês aqui sobre trade e sobre história de futebol, que eu gosto muito de falar sobre isso, vocês sabem disso. E você que ainda está com um problema na Betfair, seja com verificação do seu rosto bonito, ou então com algum processo de cadastro bancário, pode comentar aqui embaixo, continua mandando para mim que eu vou continuar mandando para eles, tá? Acessei de novo o site deles aqui agora e continua dizendo ali que eles estão com problemas intermitentes, técnicos e que estão, aqui o que está escrito, né? Trabalhando arduamente para resolver o mais rápido possível.
Então você continua me mandando aqui embaixo, resolveu? Não resolveu? Que eu vou continuar printando e mandando diretamente e internamente para ele, tá? Quanto mais eles tiverem o feedback de vocês, tanto é que agora eles estão mandando e-mail pedindo feedback, quanto mais feedback eles têm dos problemas, mais rápido vai ser a solução, né? Se eles não souberem de fato o que está acontecendo, fica difícil. Então, vocês mandando feedback, eu mando para eles e eles tentam resolver o mais rápido possível. Fechou? Essa está sendo a comunicação. Eu hoje acredito que no trade aqui sou uma das pessoas que mais falo de Betfair, né? Muita gente que era parceiro Betfair saiu, eu continuo e vou continuar, espero que por muito tempo. Sei que entendo que nesse processo de migração pode acontecer alguns problemas e está acontecendo, então não vou ficar calado em relação a isso. Todo dia eu vou vir aqui bater ponto junto com vocês. Tá com um problema? Manda aqui embaixo para mim, manda nas minhas redes também, agora e-mail, Instagram, vou tentar passar a responder essas coisas todas com vocês esse ano. O Lohan vai me ajudar, se Deus quiser, e a gente vai encaminhando isso para Betfair. E a ideia é o quê? Fazer com que todas as reclamações e os processos sejam resolvidos, tá? Para que no futuro, obviamente, a gente tenha quase que zero de problemas, né? Acho que problema zero é muito difícil, mas quase que zero de problemas. Vamos lá. Real Madrid Mallorca. 1,38 a cotação do Real Madrid. Temos aqui uma semifinal de Supercopa da Espanha. Presta bastante atenção aqui, que esse é um jogo único e o cenário desse jogo, ele é muito provável, tá? Ele é um cenário, como é que eu vou dizer? É um cenário de uma via só, tá? Mas ele pode ter algumas complicações. Primeira dúvida que me vem à cabeça. Vinícius Júnior vai jogar esse jogo? Acho difícil, né? Acho difícil. Muito provavelmente o Vinícius Júnior será punido pelo que fez pela expulsão contra o Valência no Mestalla, né? Mas eu não tenho ainda certeza disso. Ele não jogou contra o adversário do Real Madrid recentemente, que foi o Mineira, né? Deportivo Mineira, acho que era isso, Deportivo Mineira. Deixa eu ver se o nome completo era isso. Isso, Deportiva Mineira. Ele não jogou contra o Mineira, o Endrick foi titular e tudo mais, o Ardagula jogou muito bem. Eu não tenho certeza se o Vinícius Júnior vai estar disponível. Vinícius Júnior que foi responsável na Supercopa passada pelo hat-trick contra o Barcelona ainda no primeiro tempo, né? Então é muito importante a presença do Vinícius nesses jogos decisivos, né? A gente já viu isso, o Vinícius foi eleito o melhor do mundo pela FIFA por conta disso, né? E agora nós temos essa dúvida. Então a primeira coisa é, o Vinícius Júnior vai jogar ou não? Lembrando, o Real Madrid conseguiu virar o jogo contra o Valência, mesmo sem o Vinícius Júnior, mas sejamos sinceros, foi um presente da zaga do Valência para que o Real Madrid conseguisse virar com o Bellingham no final. Tudo encaminhava para um jogo empatado, tá? Qual que é o cenário de via única praticamente desse jogo? É um Real Madrid tendo domínio e o Mallorca tendo defesa. É o provável, né? É claro que o Mallorca não... O Mallorca ganhou uma chance de ouro aqui. O Mallorca vai disputar uma Supercopa, vai botar um bom dinheiro no bolso na Arábia Saudita contra o Real Madrid, podendo chegar numa final contra Bilbao e contra o Barcelona, né? Ou contra o Barcelona. Então, a minha ideia aqui, e eu acho que a sua também, é de um jogo onde o Mallorca tenta de tudo tirar os espaços do Real Madrid, tá? Então, inicialmente, pensamos num cenário onde o Real Madrid tenha completo domínio do jogo, certo? Porém, esse cenário de via única, ele cabe muito a times que têm já o estilo de jogo definido, né? Aquele tipo de jogo padrão feijão com arroz. Não é o caso do Real. O Real Madrid, na maioria das vezes que enfrenta um time muito fechadinho, ele tenta chamar o adversário para cima, de alguma maneira. Ele recua um pouquinho mais e tenta chamar o Mallorca um pouco para cima. Mas é um risco calculado. Então, quando eu entro nesse assunto com vocês, fica parecendo, né, como eu falo, repetitivo, mas é o arroz com feijão, a gente tem que lembrar todos os dias. Muito provavelmente a gente vai ver o Real Madrid se comportando de uma maneira que ele se comporta, mas que talvez você que queira buscar um back favorito fique um pouco meio na dúvida se vale a pena trabalhar ou não. Lembre-se que o estilo do Real Madrid é esse mesmo, tá? É um Real Madrid que permite um pouco mais para o adversário e que, óbvio, dosa esse risco. Tem bons zagueiros, bom goleiro e tudo mais. Então, na minha opinião, se você sabe trabalhar, se você tem metodologia para trabalhar o Real Madrid, vale a pena ficar de olho nesse back favorito, tá? O Real Madrid, vou trazer aqui estatísticas do Bernabéu, mas esse jogo não acontece no Bernabéu. O Real Madrid perdeu apenas um jogo nesses últimos jogos dentro de casa. Esse jogo foi para o Barcelona, para quem não se lembra, né? O Mallorca perdeu 3 partidas fora de casa até aqui, então por enquanto na Espanha é um bom visitante. Não é uma equipe que sofreu tantos gols e é por isso que a análise de via de mão única que eu imagino de um Mallorca mais defensivo se confirma, na minha opinião. Não é um time que sofre tanto, mas também não é um time que marca tanto. O Real Madrid é um time que sofre pouco,
e marca bastante. O time do Mallorca falhou em marcar em 33% dos jogos e ficou sem sofrer em 22%. Não é uma equipe que abre tanto o placar, o Real Madrid abre em quase o dobro e o aproveitamento de finalizações do Real é melhor. Primeiro tempo, o Mallorca sofre poucos gols. Não vence tanto, mas também não perde tanto. Número de derrotas de 22% para o Mallorca fora de casa é até um número bom. E aqui, óbvio, sei que esse jogo não vai ser no Bernabéu, mas eu estou considerando o desempenho do Mallorca, obviamente, como visitante, né? O Real Madrid também não perdeu nenhuma partida no primeiro tempo, mas não venceu todas. Venceu mais da metade, mas talvez consiga parar nessa defesa do Mallorca. No segundo tempo, a gente tem um cenário mais over. O Real Madrid amplia o número de gols marcados, aumenta muito o número de gols sofridos, e aí o Mallorca passa a ter agressividade, mais gols marcados e mais gols sofridos, tá? Em relação ao mercado de over, para esse tipo de jogo aqui, eu não vou nem traçar um cenário pré-live, tá? Porque a gente sabe que se o Mallorca vem para se defender, é aquele padrão feijão com arroz. O 0-0 não me agrada, 1-0 do Mallorca muito menos. O que me agrada por aqui seria um Real Madrid na frente, de preferência um 2-0. Só que aí a gente volta de novo para analisar com uma lupa o Real Madrid, que é uma equipe completamente diferente dos padrões. Tanto é que agora virou um jogo contra o Valência com um homem a menos, né? Então o Real Madrid ele tem esse estilo de mesmo atrás do placar ele conseguir buscar. Então 1-0 para o Mallorca, que na maioria dos cenários de análise de Copa, onde a gente fala, olha, a zebra no 1-0 não me agrada para gols, com o Real Madrid já é um pouco diferente, porque os caras conseguem arrumar gol não sei da onde. É uma coisa com as Copas, com as competições, é um time que não se entrega, é um time que vai para cima, que busca resultado e que vira jogo, e pelo menos busca recuperações, né? Então o Real Madrid na frente já é um cenário que abre o cenário de gols, mas o Mallorca na frente não elimina um cenário de gols. Ele até pode influenciar o Real a jogar mais. O que vai acontecer é que com o Mallorca estando na frente, só o Real Madrid vai querer. Com o Real Madrid na frente, o Mallorca quer e o Real Madrid vai ter espaço. Então, se fosse para escolher um cenário para trabalhar a favor de gols, seria o Real Madrid na frente, por pelo menos 1 ou 2 gols de diferença, tá? Mas isso é pro ao vivo. Não acho que seja um cenário bom para trabalhar no pré-jogo, tá? Se nós temos uma possibilidade do time do Mallorca se defender muito bem, podemos tentar buscar também um cenário de extremismo na vitória do Real no final do jogo. Lembra o que aconteceu com o PSG na Supercopa da França contra o Mônaco? Marcou lá aos 90 e blau. Não que vai acontecer com o Real, mas é uma possibilidade. Se encontrar o Real Madrid ali 60, 70, 75 minutos ali martelando o Mallorca tentando segurar para uma decisão de penais, possivelmente, olha, pode ser interessante pensar num Real Madrid com uma odd mais elevada, tá? Real Madrid na frente aqui, o mercado de gols é uma boa opção. Para fechar, eu olharia com muito carinho para o mercado de gols de Dundee e Rangers. Por que eu não olharia para esse back Rangers? Primeiro que o back Rangers já não me passa confiança há muito tempo, né? Olha só, o Rangers essa temporada venceu 3 partidas de 10 fora de casa, praticamente já entregou o título para o Celtic, mesmo tendo vencido o Celtic recentemente, ó, os últimos jogos do Rangers, ele empatou com o Hibernians e venceu o Celtic por 3-0. Beleza, palmas, parabéns. Só que já são 13 pontos de diferença para o time do Celtic. Então, muito provavelmente num campeonato tão disputado, onde o Celtic raramente vacila, a primeira derrota do Celtic foi justamente para o Rangers, não vejo o Rangers alcançando o Celtic. Então, eu olho muito mais esse jogo para gols, tá? Eu vejo com muito mais atenção esse jogo para gols. Gosto de pensar num cenário de 2,5, com odd acima de 2, pode ser bem interessante. Nos últimos jogos do Rangers e do Dundee, olha só, o Dundee sofreu gol nos últimos 13 jogos consecutivamente e teve o over 2,5 em 4 dos últimos 5. Já o Rangers teve o 2,5 nos últimos 5 dos últimos 6, ou seja, em 5 dos últimos 6, tá? E ambas marcaram jogos do Rangers em 5 de 7. O Rangers também é uma equipe que vem sofrendo com frequência, tá? Então, pode ganhar e deve vencer o Rangers? Sim. O Rangers não perde para o Dundee há 15 partidas. Mas eu prefiro muito mais pensar no cenário para gols. Não duvido do Rangers sofrendo, tá? Mas eu prefiro pensar no cenário para gols. Jogos complementares. Vou deixar listado aqui embaixo um jogo do Fulham com o Watford. Fulham acabou de empatar na Premier League contra a equipe do Ipswich 2-2. Vou deixar também o jogo do Everton, com esse time de nome muito difícil de pronunciar para mim, tá? Vou nem tentar que eu vou virar meme. E o Sheffield contra o Cardiff, que é também um jogo da FA Cup, tá bom? Deixo aqui esses jogos complementares, linkados aqui embaixo no link do Radar Esportivo. Vejo você amanhã. Lembre-se que apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade. Eu vejo você amanhã, combinado? Um grande abraço e até a próxima.